Professora, não está claro se a gente vai ter daqui a alguns dias, daqui 30 dias, 40, 90 dias, um pedido de eleições, de novas eleições, levando em consideração que a oposição pode ganhar. O quão possível seria esse cenário? Queria te ouvir, inclusive para Donald Trump, se Donald Trump gostaria de negociar com a oposição, sendo ela, por exemplo, Maria Corina Machado, que por mais que tenha dito que Donald Trump deveria também ganhar o Nobel da Paz, ainda assim está sendo escanteada por ele, porque o diálogo que ele tem com Delcy Rodrigues parece ser muito mais avançado do diálogo que ele tem com a Maria Corina Machado ou até o Edmundo Gonçalves. Muriel, a tua análise é perfeita. Eu acho importante até fazer um paralelo, né, para a gente ver como o Trump, de fato, ele só está preocupado com os interesses dos Estados Unidos. Aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa, ele começou a apoiar o Bolsonaro, após escanteou o Bolsonaro, e está acontecendo agora na Venezuela. Então, o interesse dos Estados Unidos na administração Trump é apenas dele próprio. E digo dele próprio, do próprio Trump, né? Sequer da nação como um todo. Dentro dessa premissa, a gente precisa entender qual o cenário institucional normativo da Venezuela. O que a Constituição da Venezuela fala? A Constituição da Venezuela fala que impossibilidade do presidente assumir ou de impossibilidade de continuar o mandato nos 2 primeiros anos, ele é afastado e, por consequência, a gente vai ter o quê? A convocatória de novas eleições em 30 dias. Não ocorreu essa convocatória até agora e eu não acredito que vá ocorrer. Por que eu não acredito? Porque o próprio governo Trump, a própria administração Trump falou o seguinte: não é o momento da gente estabelecer uma democracia na Venezuela, não é o momento, indiretamente, de convocar novas eleições. Então, quando ele fala que justamente não dá para instaurar a democracia nesse momento, ele está falando, não dá para convocar novas eleições agora. E por que isso? Isso é importante também destacar. Porque existe um interesse, que já é muito claro e evidente para todos, que é o setor petrolífero dos Estados Unidos ingressar novamente na Venezuela. E quem está possibilitando essas questões é a Delcy Rodrigues. Então, o que acontece? A Delcy Rodrigues está abrindo a porta novamente para as empresas dos Estados Unidos entrarem na Venezuela e conseguirem fazer, enfim, essa exploração do petróleo. Esse é um ponto que o Trump não sabe como é que seria com a Corina Machado, porque pode ser que houvesse essa abertura, mas não uma abertura tão lucrativa, tão vantajosa para os Estados Unidos. Só que a gente tem outro lado, e esse lado que é a preocupação do Trump nesse momento, que é justamente ele não está conseguindo convencer as empresas privadas dos Estados Unidos para fazer essa intervenção no campo petrolífero na Venezuela, esse aporte financeiro e fazer a exploração. Então, Muriel, eu não acredito, são 2 pontos aqui, né, que andam em paralelo, mas ainda assim que a gente precisa analisar em conjunto. Primeiro ponto, eu não acredito que vão ter convocatórias de novas eleições, porque a porta da Venezuela com a Delcy Rodrigues já está aberta, sem o Trump precisar entrar em terreno, propriamente dito, como ele falou, que se for o caso ele entra em terreno, já estão abertas justamente para essas empresas petrolíferas entrarem, empresas privadas dos Estados Unidos. E o segundo ponto, em paralelo, é que o Trump agora ele precisa se preocupar em convencer essas empresas privadas dos Estados Unidos. E não ficar preocupado se a Delcy vai ficar, não vai ficar, o da Corina Machado, ele falou que vai receber a Corina Machado, mas não vai ter, né? Não vai ter uma mudança abrupta dentro da Venezuela nesse momento em relação à pressão dos Estados Unidos, porque o Trump está tendo que se preocupar em convencer as empresas privadas dos Estados Unidos em fazer esse aporte financeiro e ingressar na Venezuela para fazer essa exploração do petróleo.